E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara teu coração, que a história tá sendo escrita diante dos nossos olhos. Porque hoje começou, na Espanha, o torneio de Barcelona, onde temos a participação do mestre FIDE, Faustino Ouro, o gênio que vem aí a surpreender, chocando o Brasil, a Argentina e o mundo. E hoje, na primeira rodada, o Faustininho, que busca aí a terceira norma dele de mestre internacional para se tornar o MI mais jovem da história do xadrez, o Faustino pegou o jogador mais forte desse torneio fechado, o grande mestre espanhol de 2472, o Hipólito. Agora, em todas as transmissões do mundo que acompanhavam essa partida ao vivo, todos os comentaristas ficaram surtados completamente, porque existe uma dúvida quando se acompanha essa partida, se quem tá jogando ela de brancas é o Faustino ou Magnus Carlsen, porque o estilo de jogo, a forma como foi jogar, impressionou a tudo e a todos. É, como eu disse, a história. Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta da primeira rodada em Barcelona agora. E antes de voltar para essa partida inacreditável, chegou o momento mais aguardado do ano. Vão abrir as matrículas da super comunidade Sup Alboredo. Uma grande oportunidade para quem quer aprender xadrez com dois dos maiores nomes do nosso xadrez brasileiro, o grande mestre Sup e a mestre FIDE, Júlia Alboredo. A comunidade é online e tu vai ter acesso a todo o método do Sup e da Júlia. Mais de 200 horas de aulas gravadas, aulas ao vivo toda semana, monitoramento do Sup e da Júlia através dos grupos do Telegram e a super novidade, o Clube do Livro, que será lançado em julho, além dos bônus, torneios com prêmios exclusivos e cursos novos todos os meses. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link que tá aqui na descrição, porque no dia 8 de julho, as matrículas serão abertas para que tu se torne um aluno do Sup e da Júlia. Não fica de fora dessa, isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas vem o gênio argentino Faustino Ouro contra o grande mestre espanhol, o Hipólito, e o Faustino, que é um jogador de E4, um jogador de peão rei, nessa daqui ele botou um peão dama, provavelmente uma preparação. O dever de casa foi feito para pegar esse grande mestre espanhol. Bom, não tem problema. Eles entraram aqui, ó lá, numa Ninzo Índia. Muitos jogadores fogem da Ninzo de brancas, tá? Porque tem muita teoria, as pretas conseguem equilibrar, até jogar para ganhar em várias posições. Agora, o Faustino entrou mesmo, foi na guerra, não fugiu da Ninzo, ó lá. Dama C2 jogou o Faustino, D5 começa a luta pelo centro, e o Faustino troca em D5 e joga a linha principal, que é bispo G5. Ele vai jogar o lance E3 e quer manter o bispo fora da estrutura de peões, o bispo desenvolvido, cravando em F6. Deu um totó aqui, o espanhol no bispeto, o Faustino mantém o tema da cravada, e agora roque é normal, E3 e C5. Claro, o Hipólito começa a botar pressão no centro, tem o tema de tomar o peão de D4, trazer a torre para a coluna E, o rei das brancas está exposto. Nesse momento o Faustino não permitiu nada disso. Ele tomou em C5 e segue desenvolvimento, olha lá, bispo em E6. O grande mestre está argumentando que ele pode tomar esse peão na hora que ele quiser, não precisa ser agora, não precisa se afobar. O Faustino seguiu desenvolvendo, cavalo D7 segue desenvolvendo por lá também, e agora cavalo D4, a ideia do Faustino é ficar com um peão a mais. Se tudo é moleza, ele joga o lance em C6 e mantém ali um peãozinho a mais. O Hipólito não permitiu, ele tomou em C5 e aqui o Faustino seguiu desenvolvendo. Vocês sabem que tomar esse bispeto não é grande coisa nesse momento, tá? Por quê? Tu abre a coluna C, tira o tema do peão isolado que as pretas têm e também esse bispo não é uma peça muito poderosa nessa posição. Ele tá passivo, tem pouca diagonal para correr, tá igual um peão. De momento esse bispo aqui. Então bispo D3 jogado pelo Faustino, dentro do conceito, avaliação muito fina da posição, e agora, momento chave, porque olha o tempo no relógio. O Hipólito aqui gastou tempo para tomar essa... Tem muitos planos que ele pode jogar aqui, tá? Ele tomou a decisão de abrir mão do par de bispos dele para isolar também o peão do Faustino Ouro e tentar jogar de pretas de maneira ambiciosa, de maneira ativa. Ele joga o lance dama B6 e tá lá pressionando, olha lá, o peão de D4, que agora também é isolado, e a dama tá um pouco mais ativa. O Faustino aqui defendeu o peão de D4 com elegância e, ao mesmo tempo, agressividade. Ele jogou o lance dama D2, porque se tu tomar aqui, tu leva esse cheque descoberto e perde a dama.
Então vejam o gênio argentino na prática, mandando o lance. Rei H8 jogou o Hipólito, sai do tema do cheque, agora realmente ameaça ganhar o peão de D4, e o Faustino jogou bispo E2, defendeu por aqui, não passa nada, e bispo F5, olha lá, claro, o grande mestre vai tentar ativar esse bispo que não tá tão bem. O Faustino jogou um lance muito técnico aqui, que é o lance F3, que tem várias ideias, olha lá, ele pode voltar o bispo para F2 e também controla, olha lá, a casa de G4 e E4, o cavalo não salta, o bispo tá bem bloqueado nessa posição, fino lance F3 do Faustininho. Foi jogado agora o lance torre D8, traz a torre pra coluna e roque, porque esse não pode ser mal, jamais. Torre de A em C8, ela também trazendo a última peça para a partida aqui, o grande mestre espanhol, e o Faustino faz a mesma ideia, trago a minha torre para o jogo, dama 5 tá jogado, e nesse momento o Faustino traz também a torre de F para a coluna D, reforça a defesa do peão de D4 e A6, preparando a ideia de B5. Nessa posição, o Faustino já começa a apontar um plano que ele pode utilizar aqui. Ele jogou lance bispo F1, que pode trazer a ideia de trazer a torre para a coluna E. É uma coluna aberta, então já abre, também tira o bispo ali do caminho. E o grande mestre espanhol precisa também definir o plano dele. E ele escolheu aqui a ideia de dobrar as torres pela coluna C e jogar com B5, B4 e tentar pressionar essa coluna. O Faustino falou, não tem problema. Pelo que aprendi nos livros, a torre joga bem onde? Nas colunas abertas. E o Faustino argumenta que ele vai jogar pela coluna E. Qual será o melhor plano? Bispo G6 está jogado. Esse é um momento importante também, porque o Faustino vê. O bispo de F1 não tá jogando. Tá meio ali, meia sola. Então ele propõe uma troca. O bispo de G6 também não tá grandes coisas, então trocaram por aqui. E agora veio a dobradinha na coluna C. E o Faustino segue fiel ao plano dele. A torre E2 para a torre E1 e vai dobrar pela coluna E. Observem que o grande mestre já ia se apurando no relógio. O Faustino tinha mais tempo, mas também não é um tempo assim muito grande. Baixava já dos 24 minutos. E B5 tá jogado preparando a ideia do B4. Se o cavalo sai, tu perde em C1. Momento importante do jogo. O Faustino controlou a casa de B4. Torre C4 tá jogado agora de olho nesse peãozinho de D4. Torre E1 tá lá. O Faustino faz a dobradinha dele que ele planejava pela coluna E. E B4 jogado pelo grande mestre espanhol. E depois da troca, tu já fica na dúvida. Porque agora o peão de D4 tá caindo. Tem esse tema também na coluna C que o grande mestre colocou. E agora, qual será o melhor plano? O da coluna E, o da coluna C? Agora a pressão nesse peão de D4. Nesse momento, o Faustino encontra uma linha terrível, onde ele ganha de maneira forçada um peão. Ah, Rafael, quanta bobagem! Nessa posição sólida das pretas, não tem como tu ganhar um peão. Será? Olha o que jogou o gênio argentino. Ele tomou em F6 e agora largou esta bomba brilhante e terrível que defende o peão de D4, veja lá. Porque agora eu tô tomando essa dama e se tu tomar aqui eu ganho completamente todo o teu material de pretas. E além de tudo ganha um peão. Sabem que o grande mestre espanhol voltou a dama para D6. Rafael, pois isso só pode ser uma capivarada. Por que que não tomou aqui, homem do céu? Porque se tu tomar, tu vai levar mate, olha lá. Então, o tema da coluna E, na prática, com a dama em D3 tirando da casa de H7 do rei, tu leva esse mate. Então, sim, o Faustino ganhou um peão nessa posição e vai jogar esse final. Porque depois de dama D6, o Faustino agora toma em F6 e aqui o drama. Tu não pode tomar de dama, porque tu volta a levar esse mesmo tema de mate. Então aqui, além de um peão a menos, tu tem que quebrar a tua estrutura no flanco do rei. Rafael, mas esse final aí é completamente ganho para as brancas? Não. Esse final é empatado segundo a avaliação das máquinas. Então o final que tá bom, tu tem um peão a mais, é um peão passado. Mas segundo a avaliação das máquinas, tu não consegue empurrar esse peão, não consegue avançar. Então não consegue desbalancear esse negócio. Será? Bom, na atualidade, o vencedor dos finais que eu conheço é Magnus Carlsen. Será que teremos mais um jogador aí que pode ganhar finais empatados? Fica de olho no que vai acontecer a partir daqui. Porque o Faustino jogou e se infiltrando com a torre, e depois de rei G7 ele troca um par de torres e joga o lance torre D1 e tá lá. Falou que vai empurrar o peãozinho de D5. Todos os próximos lances das pretas vão girar em torno de impedir, com toda a energia, que as brancas consigam avançar o peão. Só que aqui o grande mestre espanhol tem o lance dama D5 que bloqueia, mas ele fez isso de maneira ativa, olha lá. Ele crava o peão,
tu não pode avançar e ainda ameaça tomar o peãozinho de B2. O Faustino defendeu em B2. Dama E2 tá jogado, agora a torre D8, ó lá, ameaçou ganhar o peãozinho. E agora a dama F2 segurando na ponta dos jovens dedos e ameaçando também o avanço, agora de fato, desse peão. Só que o grande mestre não deixou, ele jogou dama B3, totó na torre, o Faustino falou, cara chato, jogo com torre D2 e agora realmente, fico de olho ali naquele avanço, ainda não dá pra avançar, dama C4 ele fica parado, porque se tu avançar, ele tá tomando, então vejam como o Hipólito não deixou o Faustininho avançar. Então o Faustino falou, não consigo avançar. Mas não tem problema. Ganha espaço aqui no flanco do rei, dou um respiro pro meu rei também. Bloqueou tudo por aqui o espanhol. Dama G3, rei F8. E olha essa forma ativa de defender o peão e também ideias de entrar agora em H6 e o rei das pretas ficou vulnerável. Tá exposto, a posição ainda tá empatada, tá? Segue tensa. Rei G7 defendendo a entrada agora na casa de H6. Rei H2 jogou o Faustino e aqui ele já vai preparando um outro plano que vocês vão ver no transcorrer, outra ideia assim, muito fina do ponto de vista conceitual do xadrez e dos finais. Observem que aqui o Hipólito falou, esse peão não anda mais. Torre D5 bloqueando, segurando o peão de H também, e aqui o Faustino jogou um lance muito fino. Talvez ao lance mais importante desse final, ele jogou G4. Não é um lance nada fácil de ser feito, é um lance de quem tem muito conhecimento de avaliação de posição e também de finais, porque a ideia do Faustino é que se tu ignorar esse lance, ele tá tomando em H5 e o que ele quer? Abrir as colunas, ó lá, pra cima do rei das pretas, que tá mais vulnerável do que o rei das brancas. Então é uma avaliação muito fina. Se não fizer nada, ele joga tomando em H5, torre G2 e vai pro mate. Então cuidado. Observem que o Hipólito percebeu o tema, ele tomou em G4. Aqui, se tu tomar de peão, é um lance ruim, tá? Tu perde aqui as tuas oportunidades, porque tu mantém a coluna fechada, o Faustino não jogou isso. Jogou tomando de dama. Então vejam como essa avaliação de estrutura de peões e também aqui ele tá avaliando que a exposição do rei é mais importante do que manter a estrutura de peões unida, olha lá. Então ele toma de dama. Quando o rei sai, ele volta a dama para F4. Ameaça agora a dama H6 e tu não tem mais o lance rei G7, porque agora tu leva o lance torre G2. Então a estrutura de peões aqui não é o mais importante. O mais importante é chegar no rei do adversário. O tempo apertava. Rei E7 foi jogado. O grande mestre argumenta que o rei tá mais seguro por essa coluna, olha lá, porque tu não tem o torre E2. A dama tá guardando essa casa. E nesse momento é um momento importante do jogo. Por quê? O Faustino aqui conseguiu muitas coisas, olha lá. Ele cria mais um peão passado. Então tu já tava vigiando o avanço desse. Agora o peão de H também tá passado. Claro, tu não pode avançar, porque ele tá caindo com cheque. O Faustino, inclusive, joga o lance rei G2 nesse momento, que pode, um dia, ó lá, criar a ideia do avanço. O peão já não cai mais com cheque, surge algum tema tático, tu pode jogar. E ele também controla qualquer entrada com a dama aqui na casa de F1. Nessa posição, as pretas têm muitas dificuldades de jogar, tá? Não é nada fácil de jogar de pretas aqui. Inclusive, a máquina já vai dando vantagem para as brancas. O grande mestre Hipólito tentou jogar aqui de maneira ativa. Ele jogou o lance torre E5. Um lance que faz muito sentido do ponto de vista lógico do jogo, mas tem temas táticos aqui que o grande mestre acabou furando. A ideia dele é jogar o lance torre E1, entrar com a dama em F1, tentar um tema de ataque contra o rei das brancas, argumentando que o rei das brancas também não tá grandes coisas. Claro que tu não pode tomar essa torre que tá caindo a tua dama. Essa é a base tática que as pretas usam pra jogar o lance torre E5. Só que aqui o Faustino largou outra bomba. Segundo a avaliação das máquinas, o único lance que ele tem nessa posição, ele jogou B3. Claro, é um lance que faz todo sentido. Porque agora, se tu tomar aqui, sai do tema da cravada e a tua torre realmente tá caindo. Só que, como seguir depois do lance dama B4? Olha lá, tu segue não podendo tomar, tá cravado, e as pretas estão de olho nessa torre. Só que aqui o Faustino joga o lance torre C2 e falou, vamos! Porque nós temos que ir. Olha lá, ameaçou entrar com a torre na sétima, e aqui a posição é terrivelmente complicada, tá? Porque se tu jogar um lance como... tu não tem como defender a casa de C7. Se jogar um lance como esse, cai F6, a torre tá ameaçada, tá caindo também o peão de F7, cai tudo. Se tu voltar a dama pra segurar essa casa, tu sai do tema da cravada e cai a torre. Então, colapsou completamente a posição das pretas. Aqui é um momento desesperador. O grande mestre foi pra linha do esperneio, olha lá, tomou em B3. Se tu tomar aqui, ele toma aqui com cheque. Então aqui foi jogado o lance torre C7 e depois do lance rei D8. O Faustininho aqui tem a ideia de tomar essa torre, mas tá caindo a torre em C7 também.
e as pretas têm esse peão passado que pode andar também um dia. Então, aqui foi jogado o lance torre C6 e o Faustino falou, não tem problema, posso jogar com calma. Tá caindo em A6, tá caindo em F6, a torre tá em ameaça. O grande mestre seguiu esperneando, ele jogou cheque. E aqui, o único cuidado que tem que ter, tu não pode voltar o rei, porque tá levando mate e vai tudo por água abaixo. Inclusive o lance rei F1 tu leva dama E2, tá caindo tudo. Tem dama B5 também. Então aqui jogou rei G3 sólido e passou a batata quente pro grande mestre. Ó, a torre tá caindo, F6 tá caindo, A6 tá caindo, o rei tá no meio. Aqui, dama B4 foi tentado. Observem que agora tu pode tomar a torre porque não tá mais caindo a dama, mas a ideia do espanhol é jogar dama E1 e tentar um perpétuo, porque o rei do Faustino ainda tá exposto. O Faustino falou, não passa nada, porque aqui o jogo tá terminado, ó lá. Jogou dama F6, rei no meio do tabuleiro, ó lá. A torre caindo agora com cheque, pra não perder a torre, foi jogado o lance torre em E7, só que agora vem o último lance da partida, que é a torre D6, e aqui, ao inacreditável, o Hipólito abandonou esta partida, que nos remete Magnus Carlsen. Uma dúvida, é o mesmo modo de jogar os finais, uma coisa impressionante. E aqui tu tá perdido de pretos, ó lá. Se o rei se afastar, cai a torre. E se tu jogar com o rei E8, tu leva mate. Fim de jogo. Faustino ou Magnus? Essa é a pergunta. E tá no ar a precisão desta guerra, que o Faustino jogou como uma máquina surpreendente e terrível, mantendo essa média super alta, olha lá, de fazer nas últimas 20 partidas, mais ou menos, 95% de pressão. Então, completamente assustador. A máquina dá o lance brilhante da partida como o cavalo D5. A gente viu que teve muito lance refinado dentro dessa partida. Faustininho destruindo. E olha os resultados atualizados após a primeira rodada lá em Barcelona. O Faustino vem com uma rodada, um ponto, lutando ali com os pares dele para conquistar a última norma que colocaria ele como o MI mais jovem da história. A gente vai acompanhar de perto esse torneio, que até a gente entra ao vivo aí em algum momento. As rodadas são muito cedo, tá? É 5 horas da manhã aqui no Brasil. Algumas delas vão ser ali próximas do meio-dia. Então talvez as do meio-dia a gente vai ficar meio que de olho, mas as das 5 da manhã, comenta aí embaixo. Se a gente botar ao vivo 5 da manhã, se tu acompanharia ou não. E se tu gostou da análise, não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos.